eu também fiquei meio estupefacto. Vou confessar aqui que não tenho ouvido os discursos do chefe de Estado, do Daniel Chapo. Passo mesmo, quando ele começa a falar, eu desligo a televisão ou passo para outro canal. Mas quando ouvi esta situação aqui a ser referida, deu-me aquela curiosidade de ir ver. Afinal, está-se a falar tanto deste assunto, o que é que se passa? E fui ver o trecho, o corte que se fez, tanto da entrevista que ele concedeu fora de Moçambique. Nós aqui não sabemos nada. Dívidas ocultas vêm de fora, isto mais aquilo vem de fora. Nós só sabemos depois. Parece que os próprios dirigentes moçambicanos não confiam no seu país, preferem ir dizer as coisas fora do que cá. Ora, eu penso que aqui é uma brincadeira autêntica com o povo. Em primeiro lugar, estes encontros que foram feitos, e vou usar a linguagem dele, Daniel Chapo disse, são encontros. Estes encontros que foram feitos não foram avisados ao povo. Nós só soubemos depois, quando eles estavam a sair, que o chefe de Estado, as pessoas até ficaram céticas. Não sabiam se era verdadeiro ou não. Algumas pessoas diziam, não acreditamos, não se encontraram, não sei o quê. Por que não organizar esta situação? Em primeiro lugar, há encontros, informarem ao povo. Que assuntos são esses tão sensíveis que depois não são informados às pessoas? Quando há encontros lá por causa das guerras que estão acontecendo no Médio Oriente, ouvimos dizer que o Trump vai se encontrar ali com este e aquele no Catar, etc. Por que é que nós temos que esconder isto? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, estas palavras do chefe de Estado são perigosas. São muito perigosas para um país que está em ebulição. Ele fala ali de que esta conversa com o Venâncio para pararmos com as hostilidades de parte a parte foi remédio santo. Não é verdade isto. Este país ainda tem feridas por sarar. Então, a forma como os dirigentes falam tem que ser no sentido de aumentar cada vez mais o nível de confiança que existe nas pessoas por estes encontros que estão a decorrer entre eles. Porque fora disto, as pessoas começam a perguntar, mas, afinal de contas, estão-nos a exibir informações de encontros, fotografias, etc. Afinal, não há acordo nenhum. Não está-se a discutir nada. O que se está a fazer lá é conversa de café entre as duas figuras que neste momento encontram nessa situação. E mais, vou tentar fazer aqui uma análise até certo ponto, que é aquilo que é o meu entendimento, embora veja muito pouco aquilo que é a ação do chefe de Estado, mas das poucas vezes que tenho esta possibilidade de ouvir uma coisa ali e outra ali, não me parece que Chapo tenha uma posição tão coerente assim naquilo que ele diz. Me parece que é uma pessoa que vai para frente, recua um pouco ali, e depois esta questão também parece um indivíduo ainda com muito ressentimento, com muita raiva do Venâncio Mondlane, com muita raiva da oposição, como estava a dizer aqui o Pelembe. Não me parece que seja uma pessoa que está em paz consigo mesmo para trabalhar, como estava a dizer o Elise, que era preciso paz, e o chefe de Estado diz que é preciso paz para trabalhar, para desenvolver o país. Não me parece que Daniel Chapo tenha esta paz, ele em primeiro lugar. Olhando agora para esta situação da interpretação, primeiro eu penso que, primeiro cumpre-me dizer que é preciso perceber o que é um acordo. Nós aqui neste programa, nós estamos a dialogar com o povo, não é? Estamos aqui os quatro sentados, mas isso não quer dizer que estamos a criar um acordo, mas está a haver um diálogo, não é, com o povo e entre nós, e isto é normal. Então, quando se diz que não houve um acordo, é que nós sabemos quais são as formas que os acordos, principalmente acordos políticos, tomam. Nós tivemos o acordo, o compromisso político para um diálogo inclusivo, que foi até transformado em lei. A Lei número 1/2025, da qual tive a oportunidade de fazer parte desta aprovação. E isto quer dizer
que, havendo intenção de chegar a um acordo, quer dizer, existem primeiro aquilo que são preliminares de acordo. As preliminares são as conversas, são os diálogos, são os entendimentos. Isto ainda não é o acordo. O acordo é como se fosse um contrato, não é? Dependendo do seu objeto. E neste caso, eu acho que vai bem o Presidente da República, Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, quando diz que de facto não há acordo. Nós não vimos nenhum acordo. Inclusive, quando se teve aquele, portanto, diálogo, nós não tivemos conhecimento nem que o primeiro diálogo ninguém soube o que havia de acontecer. O segundo já se havia um bocadinho algumas pistas, mas o primeiro não houve. Então, isto significa que aquele diálogo não se transformou em acordo, mas pode ser transformado. O meu colega Baltazar, que é um bom jurista, deve saber muito bem disso, que os acordos podem ser expressos ou tácitos. E não houve nenhuma manifestação pública de existência de um acordo. Penso que ali nós tivemos, desde o princípio, eu notei que faltavam ali algumas componentes da técnica de negociação. E, por outro lado, é melhor dizer mesmo, como Elísio disse, eu falo com todos os presidentes. Todos eles, desde o presidente Chissano, o presidente Inhusse, o presidente Gabuza, o presidente Chapo, falo com todos. A questão aqui, para mim, é a seguinte, é que nas técnicas de negociação há três fatores fundamentais para analisar. Primeiro é se esta negociação vai ser uma negociação distributiva entre as partes ou não, que seria o objetivo da negociação é para que partilhem alguma coisa. A outra seria uma técnica de negociação inclusiva, onde uma das partes pretende que seja incluída num certo processo. E a última, que foi aquele que eu percebi que era uma negociação de princípios. Percebi que ambas partes estavam a negociar princípios para uma caminhada. E diferente do que o Elísio diz, houve sim um documento da Presidência da República a comunicar que houve um encontro entre o Presidente e Venâncio Mondlane que discutiram A, B, C e D. E eu não quero duvidar do documento da Presidência da República, porque é onde trabalha o alto magistrado da nação. É lá onde está o Presidente da República e é assinado por ele. Então, logo, este documento é válido em termos de comunicação para o povo moçambicano. É aquele. Mas nas negociações existem também alguns desafios que é o seguinte. Primeiro é a permanência de interesse de ambas as partes. Eu duvidei, desde o princípio, que ambas as partes tinham o mesmo interesse constante. Ouvindo que o Presidente da República disse que concordamos ambos parar com o discurso do ódio. E o Presidente aí diz que também da parte dele. O que significa que o Presidente também tinha um discurso do ódio. Foi o que ele disse, não estou a citar ditos pelo Presidente. Se isto é legal ou não é, este é outro assunto que provavelmente eu não tenho a capacidade de dizer. A outra questão é a falta de confiança entre os interlocutores de negociação. Se nós olharmos para o interesse do Presidente da República até então era que as manifestações terminassem, acabasse o discurso do ódio a ambas as partes e que o país pudesse avançar. Será que este era o mesmo interesse da parte do grupo do candidato Venâncio Mondlane? E, por fim, quando eu falo da falta de confiança, é que quando há uma negociação ou um diálogo, especialmente o político, tem que haver uma equipe de revisão constante para permitir auferir se nós continuamos no mesmo. Porque imagine que o Presidente dissesse o nosso diálogo e negociação
era até que o conflito fora manifestações terminasse. Terminando isto, não vejo porque é que nós temos que continuar a dialogar. Cada um volta para a sua trincheira. Isto faz parte também de um dos desafios da técnica de negociação. A outra questão é a pressão externa. Quando eu falo, por exemplo, da questão de inclusividade, imagine, por aquilo que percebi que o engenheiro Venâncio Mondlane diz, é que concordamos que as pessoas que estavam, 5.000 pessoas que estão presas como resultado das manifestações deveriam sair. Concordamos também que as pessoas que foram feridas devido à situação das eleições deverão ser tratadas em instituições públicas de Estado. E a última, já não me recordo, mas essas duas eram as fundamentais. Estas duas, no meu entender, são questões meramente constitucionais. Todo cidadão moçambicano que esteja doente ou ferido vai ao hospital. O Estado tem hospitais para tal. E eu acho que a falta de atenção para pequenos truques, digo truque por quê? Porque a Renamo já negociou anos e anos com o Partido Frelimo e muitas das vezes o Partido Frelimo colocava um detalhe diferente daquele que era anterior. Eu sempre duvidei que esta negociação fosse séria. Podia ser legítima pela qualidade dos sujeitos, mas seria séria porque o Partido Frelimo nunca negocia sério com ninguém. Agora, eu acho que não, eu acho um bocadinho chato que a equipe de Venâncio Mondlane tivesse entendido que estava numa negociação com o Partido Frelimo. Não é possível.